Você sabia que a gente só nasceu com 2 medos e todos os outros medos que a gente tem, a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida? É exatamente disso que a gente vai falar nesse capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender um pouquinho mais a respeito dessa máquina incrível que a gente tem aqui dentro e como é que você pode utilizar ela a seu favor para criar a nova realidade que você quer para você, a vida que você efetivamente quer para você, deixar de procrastinar e efetivamente entrar em ação. E nesse capítulo de hoje a gente vai falar especificamente sobre medo. E nesses últimos dias eu estava em Miami fazendo um curso de programação neurolinguística e esse foi um dos tópicos colocados lá para discussão. Eu achei muito interessante, eu entrei bastante nessa discussão porque eu acho que realmente é incrível como a gente realmente se trava, a gente deixa de fazer coisas por conta de medo. E isso realmente faz com que a gente deixe de ter oportunidades de fazer coisas incríveis, de mudar a nossa vida de patamar, de fazer o que a gente efetivamente quer, porque a gente tem medo, né? E como eu já voltei para o Brasil e esse assunto não fez parte dos vídeos que eu estava lá falando a cada dia de um assunto diferente, de uma nova sacada que eu aprendia de lá, isso realmente foi uma sacada que não deu tempo de eu fazer um vídeo lá, então eu estou fazendo aqui do Brasil um vídeo desse tema em específico. E se você quer entender um pouco mais de como é que foi o curso, todos os dias que eu estive lá, eu fiz um vídeo para falar um pouco de qual foi a sacada mais bacana que eu tive, mas essa de fato é uma sacada que eu acho que é muito importante. E a gente nasce basicamente com 2 medos. O medo de cair por motivos óbvios e o medo de barulhos altos. E quando a gente tem um barulho alto atrás da gente, a gente sim pode estar sobre algum tipo de risco. Então, realmente a gente tem medo disso e a gente se vira, a gente presta atenção, a gente faz alguma coisa para de repente fugir daquela situação. E esses são os 2 medos que a gente nasceu. Todos os outros medos que a gente tem na nossa vida inteira, a gente adquiriu. E o mais incrível é que a gente adquire esses medos em coisas que quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, mas que bobeira, aquilo não foi tão significativo assim para mim, mas naquele momento foi. E aquele fato, naquele momento, por ter sido significativo, é ancorado no seu cérebro. E todas as vezes que alguma coisa similar acontece aquilo, isso desperta dentro de você a sensação de medo, uma sensação de ansiedade, uma sensação de não querer fazer aquilo, para se precaver, para evitar aquele risco. Só que não necessariamente aquilo de fato representa um risco. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que tem medo de falar em público, porque quando era uma criança e estava na escola e foi pedido para falar em público, ele ficou travado, ele não conseguiu falar e todos os coleguinhas começaram a zombar dele e falar uma coisa e falar outra, e aquilo foi totalmente ancorado dentro do cérebro daquela pessoa. Porém, aquela pessoa hoje já é adulta e quando ela olha para o passado, ela fala, nossa, que besteira, qualquer criança pode travar. Isso não significa absolutamente nada, não significa que ela é incompetente, não significa nada, absolutamente nada. E isso, quando fica realmente presente pra gente, quando a gente traz para o nosso nível de, em inglês chama awareness, né? Para quando realmente a gente se dá conta desse fato, para quando a gente analisa mais friamente o que aconteceu lá atrás, a gente vê que aquele momento que instaurou o medo não foi tão relevante assim, não era algo que deveria ter instaurado aquele medo, apesar de realmente ele se instaurou e realmente a partir do momento que ele está instaurado, toda a nossa vida, por mais que a gente não se dê conta, aquilo é resgatado, mas não aquilo, não o lado racional daquilo, sim a sensação, aquela sensação ruim que a criança sentiu e o adulto vai sentir aquilo pro resto da vida se ele simplesmente não parar e prestar atenção. Então o grande ponto é que para você eliminar o medo existe um processo que é bastante estruturado, bastante complexo, mas necessariamente o primeiro passo, e que às vezes simplesmente esse primeiro passo já resolve, é você parar e refletir em que momento na minha vida este medo foi instaurado. E isso é uma reflexão sua com você mesmo. Senta no sofá, se você gosta de repente meditar um pouco antes, respira profundo e começa a pensar o que realmente aconteceu em todas as vezes que você teve que de repente falar em público, se esse é o seu medo, o que aconteceu, qual foi o momento que efetivamente o medo se instaurou. E aí você analisa aquele momento friamente, você fala, nossa, mas será que efetivamente eu deveria ter tanto medo daquilo? Né? Será que aquilo efetivamente é um risco para mim? Ou o risco é maior de eu simplesmente não falar em público? Se você conseguir ficar presente para qual é o momento que o medo se instaurou, você minimiza a importância disso, porque de fato, geralmente, grande parte dos momentos que os medos foram instaurados, não estou falando de fobias, estou falando de medos, mas os medos eles se instauram por motivos que normalmente, né, e não existe uma regra para isso, mas normalmente não são tão significativos assim quando a gente analisa a nossa vida inteira. Então esse é o primeiro lado. Veja que esse momento talvez não seja tão significativo para você, talvez seja, né? E aí de repente talvez essa dinâmica não valha especificamente para você. Mas se não for tão significativo, você analisa o medo e você fala, olha, isso foi o que aconteceu, por isso que eu fiquei com medo, por isso que eu não gostei, por isso que eu não quero que se repita. Ótimo, você colocou a razão por cima da emoção e aquilo elimina em parte o medo. E o outro ponto é você relativizar. Você fala, legal,
se eu tenho medo de falar em público, será que eu não deveria ter medo de não falar em público? Porque eu nunca vou crescer profissionalmente? Porque eu nunca vou ganhar espaço na sociedade? Porque eu nunca vou conseguir colocar minha opinião? Será que esse medo não deveria ser maior? E quando você faz isso, você troca simplesmente o que era o seu medo antigo para o seu novo medo, que é o medo que te coloca em ação, que é o medo que te faz agir, que é o medo que te faz aprender, que é o medo que te coloca em estado de desafio. Você se desafia para você aprender uma coisa nova, para você apresentar algo novo, e isso faz com que você efetivamente entre num novo estágio de rotação, e tudo que era medo de coisas ruins viram um medo agora de não fazer aquela coisa ruim e você ficar parado na vida. Então esse é o processo que você pode fazer. Ele é um processo extremamente simples. Ele é, de novo, repito, é um pequeno pedaço de um processo muito mais estruturado, muito mais longo, de eliminação de medo. E existe um outro também que é de eliminação de fobia. Isso eu ensino muito mais em profundidade no curso Reprograme Seu Cérebro, mas eu queria que você tivesse um pouco do entendimento e do poder que tem você simplesmente voltar para o fato passado e colocar um pouco de razão sobre a luz da emoção, e uma coisa vai fazer um pouco mais de sentido porque você analisa a cena como um todo e não só tomada pela emoção, como provavelmente você deve vivenciar se você ancorou o medo naquele momento. Então essa é a reflexão que eu queria que você fizesse. Se você tem algum medo, faça isso. Se você conhece alguém que tem algum tipo de medo, encaminhe para essa pessoa também. De repente esse simples momento de reflexão dessa pessoa já faz com que esse medo perca um pouco de espaço dentro do cérebro dessa pessoa. Isso vai ser extremamente positivo para a vida dela. Então encaminhe para essa pessoa. E eu adoraria ver aqui embaixo o seu comentário dizendo o que você achou disso, qual é o seu medo, como é que você vai trabalhar esse medo. De repente você consegue solucionar o seu medo através deste simples vídeo, né? De repente simplesmente era para ser uma reflexão, mas de repente serve muito mais como uma reflexão. Ele pode de fato eliminar algo que está de repente te bloqueando, te paralisando de fazer coisas que são importantes para você, e é isso que o medo costuma fazer com a gente. E se você gostou desse vídeo, em algum lugar aqui nele existe um botãozinho assinar, e aí você faz parte do canal do Brain Power e automaticamente você recebe amanhã um novo vídeo. E eu digo amanhã porque durante 365 dias seguidos você vai ter diariamente um novo vídeo aqui nesse canal, e eu espero te ver então amanhã no novo vídeo de amanhã, e a gente se vê então nele. Até lá, até mais!